Continuando a explicação anterior, onde a gente estava criando funções anônimas, não é isso? Agora, nesse momento, eu vou criar array. Para quem programa em Python, seria uma variável. Então, por exemplo, se eu tenho x recebeu o valor 12. Quantos valores x recebeu? 1. Mas eu posso vir aqui, a gente chama de vetor, né? Quando eu coloco colchetes, isso quer dizer que eu acabei de criar um array. Um array é o quê? Um amontoado de coisas, tá certo? Então, no caso do JavaScript, eu posso criar um array com os números 2, separados sempre por vírgula. 2, 6, 9, o espaço aqui é apenas visual, né? 11. Pronto, acabei de criar um array com 4 elementos. Então, vou fazer o teste deles aqui. Pronto, está criado com 4. Para mim acessar a posição onde está o 6, o 6 está na posição 1. Por quê? Porque a primeira posição é 0. 1, 2, 3, 4. Não chega a 4. 0, 1, 2, 3. Aí, se eu vier aqui e colocar 3, é o 11. E se eu colocar 4? 4 deu undefined. O JavaScript, ele tem um tipo de dado, que é considerado um valor, chamado undefined. Quer dizer, não foi definido. Realmente não tem a posição 4, porque o 2 está na posição 0, 0, 1, 2, 3. O 4 não existe. Ele fala que não está definido. Isso acaba sendo muito legal, porque o array dele também é redimensionável. Porque, por exemplo, eu quero trocar o valor do 6. Então, eu venho aqui, o 6 está na posição 1 para 16. Então, quando eu olho aqui, ó, a segunda posição já foi trocada de 6 para 16, simplesmente fazendo essa atribuição. Agora eu quero criar um array novo, do nada. Esse array está vazio. Ele tem 0 elementos. A prova que se eu olhar aqui, ó, w.length, ele está vazio, tem 0 elementos. Aí do nada, para quem está acostumado com outras linguagens, ele vai falar assim, ó, se você quiser colocar um elemento nesse array, que você coloque ele na primeira posição. Aqui não. Aqui é muito mais fácil. Eu posso ir na posição 5, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então seria na sexta posição, concorda comigo? Eu vou colocar aqui um textinho, oi. Agora, quando eu olho o W, olha só, espera aí, está estranho isso que ele imprimiu. Não está estranho o que ele imprimiu. É que as 5 primeiras posições é o quê? Vazio. Quantos elementos tem um array? 6. A prova que se eu vier aqui, ó, repetir, 6 elementos. Por quê? Porque as 5 primeiras posições estão com empty. Olha só. 0. Undefined. Não foi o mesmo undefined que a gente obteve aqui, ó, quando eu pedi para olhar a posição 4 desse array, ó, 0, 1, 2, 3, 4 está fora. Muitas linguagens de programação, inclusive o Java, não é o JavaScript, se você fizesse uma coisa dessa daqui, seria uma explosão, como a gente brinca, quase que atômica, né? Porque o programa daria um erro enorme, porque você estaria acessando uma posição que não existe. Aqui não. A posição que não existe é simplesmente falar não definida. É simples assim. E eu posso criar um array dessa forma. Então, por exemplo, se eu pegar a posição 8, que está 2 para frente, não é isso? E colocar número 12. Então, W, está aqui, ó, o W. As 5 primeiras posições é indefinida, não foi definida. A sexta posição é 8. 7ª e 8ª undefined. E a 9ª, lembre-se que começa no 0, né? É o que? Simplesmente o número 12. Pronto, simples assim. Então ele se redimensiona muito fácil, tá certo? Isso é um array na notação JavaScript. Continuando agora com objeto JavaScript. Dá uma limpadinha aqui. Eu quero criar uma variável B de bola. Então, nessa variável, eu quero criar um objeto. Então, basta eu colocar abre e fecha chaves. Não confundir, pessoal, com a chave que delimita o bloco, como de uma função, como de um if, por aí vai. É a chave que delimita os blocos no caso de um objeto. Então, esse negócio aqui é um objeto. Então,
A vantagem disso é que eu posso vir aqui, ó, b.nome igual a, sei lá, Pedro. Olha qual é o conteúdo do B. O B já passou a carregar, ó. Lembra que eu falei isso daqui? Quando eu falei CSS, ó, nome, valor. É parecido, tá? Não é CSS isso daqui. Então eu criei uma propriedade chamada nome Pedro. Eu posso b.idade igual a 22. Olha só, B passa a ser um objeto com nome e idade. Aí eu quero ler alert b.nome. Nesse caso aqui foi para escrita, não é isso? Aqui foi para leitura. Então, isso daqui, o termo correto para isso é JSON. Java Script Object Notation. Notação de objeto JavaScript. O JSON, ele é uma analogia ao XML, que é linguagem extensiva de marcação. O pessoal fala que o que acontece é o seguinte, ó, só para a gente ter um raciocínio. Eu quero criar um objeto, uma estrutura, que isso aqui é uma estrutura de dado, para guardar o nome e a idade. Então, se eu fosse usar XML, eu teria que fazer isso daqui, ó, Pedro. Bom, o XML é meu, eu modelo do jeito que eu quiser, né? Mas eu sou obrigado a seguir uma estrutura com tag name. Então, tag name de abertura, conteúdo é Pedro, tag name de fechamento. Do mesmo jeito eu vou fazer para a idade. Se eu abrir, eu fecho. Eu estou criando meu XML, é meu, eu faço do jeito que eu quero. Eu só não posso ferir a estrutura. A estrutura é abre e fecha conteúdo no meio. Só que lá diz outra coisa, você não pode ter tag sem um pai. Então, por exemplo, eu vou chamar uma tag aqui por falta de criatividade de cliente. Eu abri e eu fechei. Então, o que passa a ser o conteúdo da tag cliente? Essas duas aqui. Isso aqui é o conteúdo da tag cliente, concorda comigo? Assim como Pedro é o conteúdo dessas tags, 22 é o conteúdo dessa tag, tudo que está aqui dentro é o conteúdo da tag cliente, não é isso? Então, olha só, raciocina comigo. Isso daqui, ó, quantos caracteres tem aqui? Quantos caracteres tem aqui para carregar essas duas informações? Você concorda que isso daqui é uma forma mais condensada do que essa? Basta contar caracteres, ó. Isso daqui é inútil, concorda comigo? Isso daqui, ó, abrindo e fechando é inútil. O que eu quero é Pedro 22, é tudo que eu preciso. É claro, eu tenho que saber que Pedro é o nome, 22 é a idade. Aqui simples, ó, Pedro 22, nome, idade. Eu só carrego aquilo que eu preciso. Eu não carrego coisas a mais do que eu preciso. E tem uma enorme vantagem. Isso daqui eu preciso pegar um programa para decodificar isso. Aqui não, aqui já está prontinho. Isso aqui já é JavaScript. Já estou na linguagem nativa do navegador. Lembra, o navegador entende, a única linguagem que o navegador entende é o JavaScript. Então já está prontinho. Certo? Então isso é uma notação de objeto JavaScript. Deixa eu apagar aqui. Igual aqui. Nome, Pedro. Idade, 2.22. O espaço aqui é opcional, mas os termos são separados por vírgula. Pronto, está criado o objeto A. Isso é um objeto. Agora imagina o seguinte, eu quero criar uma função dentro desse objeto. Bom, eu posso vir aqui, vou colocar o nome dessa função de imprimir. Aí eu venho aqui, eu tenho que criar uma função anônima. Pronto. Aí eu venho aqui e faço alert. Oi. Pronto. Eu venho aqui, se eu quero fazer o teste, eu simplesmente venho aqui, Ctrl V. Eu quero chamar o oi, não é isso? A.imprimir. Só que imprimir é o quê? Qual é o conteúdo do imprimir? O conteúdo do imprimir é o que está à direita do 2 pontos.
E o que está à direita é o quê? Uma função. Então, função tem que colocar abre e fecha. Tá o oi lá. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero mexer. Eu quero mexer oi, Pedro. Então, eu não posso simplesmente colocar nome. Tá, apesar desse nome ser esse nome, até ficou verdinho aqui, destacado. Não, eu tenho que colocar, para mim chegar naquele nome ali, eu não tenho que colocar a.nome. Só que o a, nesse caso, é esse aqui. Eu não posso colocar a.nome aqui. Sabe por que eu não posso colocar a.nome? Porque se o cara vier e fazer isso aqui, ó. Mudou. Então, nesse caso, eu tenho uma palavrinha mágica que é reservada. Quer dizer, eu não posso criar uma variável chamada com esse nome. Diz. O que é diz, gente? O próprio. Nesse caso é o próprio. Então, quem é diz? Esse objeto aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho aí? É esse objeto que é o diz. Então, dentro do diz, eu sempre brinco, diz ponto nariz. Quem é o diz ponto nariz? Depende de quem diz. De quem diz, né? Não esse diz aqui. Então, se eu falar diz ponto nariz, é o meu nariz. E se você falar diz ponto nariz? É o seu nariz, não é isso? Então, dessa forma aqui é a forma que eu tenho para acessar isso daqui. Eles chamam isso daqui de propriedade. Então, deixa eu mudar aqui. Então, a.imprimir. Oi, Pedro. Isso daqui chama objeto JavaScript com função. Então, isso daqui é amplamente utilizado. Amplamente utilizado. Certo?